Dando continuidade em Memórias de Nossa Terra, vamos conversar hoje com a artista plástica Sueli Messias. Sueli, primeiro, muito obrigado por ter recebido a gente na sua casa, né? E a gente gostaria de saber um pouco, né, sobre o que você viveu nesse período, porque você, filha de sindicalista, né? Seu pai era presidente do Sindicato dos Estivadores em 64. E o que aconteceu? Bom, eu tinha 9, 10 anos na época, e então a minha memória é de flashes, assim, de momentos, não é? Então, o que eu lembro, assim, com muita lucidez logo de início, né, a gente começando a conversar, foi, assim, da minha mãe chorando muito pelos cantos da casa, né? Eu sou de uma família numerosa. Quantos irmãos? Nós somos 10 irmãos, né? E naquela época, em 1964, a maioria era menor, né? Éramos crianças, não é? Então, minha mãe, dona de casa, né? Não trabalhava fora, não tinha nenhuma fonte de renda. E meu pai era presidente do Sindicato dos Estivadores, tinha sido eleito naquela época, e o sindicato, ele não tinha, não era um sindicato de politizado, digamos assim. Então ele veio para o centro da cidade trabalhar quando o porto foi, né, começou a ser bastante ativado naquele período de crescimento do porto aqui da cidade, e ele se tornou estivador. E lá dentro ele foi fazendo um nome, né, uma pessoa honesta, trabalhadora, e foi eleito presidente naquela época, exatamente quando estourou a Revolução. E ele foi submetido a um interrogatório? Sim, eu lembro quando chegou, primeiro ele foi o delegado da cidade, porque havia envolvimento da polícia civil, não é? Então, o delegado foi à nossa casa, ele já estava de pijama para dormir, né? Tinha trabalhado, aquela coisa toda, e foi convocado. E ninguém entendeu nada, aquela coisa estranha, né? Pessoas, policiais, né? Então, na minha memória de criança, foi uma coisa assustadora, porque por que estavam prendendo meu pai? Se ele vivia da casa para o trabalho, do trabalho para a casa, né? Uma pessoa simples, uma pessoa... Então foi assim uma coisa muito louca, e ele foi preso na cadeia comum, que na época funcionava lá onde hoje é a Câmara Municipal. Então não sei se as pessoas lembram ali, as grades, a prisão era ali embaixo, dava para a rua. E a minha irmã, que era mocinha na época, né? Minha mãe desesperada, ninguém entendia o que estava acontecendo, porque também não esclareciam. O delegado minha mãe perguntou, mas por que estão levando meu marido? E ele falou simplesmente, dona, isso aí é ordem do Castelo Branco. O Castelo Branco mandou prender. E os sindicatos naquela época apoiavam o João Goulart. Por quê? Porque ele tinha todo um projeto, né, de reforma agrária, né, as reformas de base, de nacionalização, né, de importantes setores da economia nacional. E foi por esta razão que os ministros militares e a cúpula militar do país, instigados, né, incentivados pelos norte-americanos, por toda aquela coisa, ainda resquícios da Guerra Fria, né? Exatamente. Só para os telespectadores entenderem, só para ilustrar, depois foi liberado logo depois, isso foi final da década de 70, eu lembro que eu estava fazendo faculdade, né, eu já estava para me formar, acho que foi em 79, liberado, porque nos Estados Unidos eles liberam as atividades secretas, né, da CIA, né? Então, na época, o embaixador era o Mr. Gordon, que era ligado à CIA, que junto com Goberido Couto e Silva, né, estavam tramando já o golpe militar. Exatamente. E
se as pessoas lembram bem, né? João Goulart, ele era o vice do Jânio, que havia renunciado. Só que o João Goulart, como vice, ele fazia todo o trabalho da política externa do Jânio, porque o Jânio, ele tinha um governo totalmente contraditório. A política interna dele era uma, de autoritarismo, de proibições, de punições, e a política externa era totalmente oposta. Quer dizer, ele estava dando apoio lá à Revolução Cubana. Ele condecorou, né? Che Guevara. Ele estava assim, tentando o João proibiu Goulart, o biquíni. Isso, proibiu nas praias, proibiu corrida de cavalo durante a semana, umas coisas meio briga de galo. Umas coisas bobas, enquanto que os problemas nacionais importantes estavam meio de lado. Mas na política externa tinha uma coisa interessante. Através do pensamento do João Goulart. Era o João Goulart que estava abrindo para outros pensamentos, comércio externo, comércio com a China comunista. Então havia. Com a Rússia. Exatamente. E a cúpula militar estava preocupada com isso, com essa linha de trabalho do João Goulart. Por isso que quando o Jânio renunciou, né, eles não queriam permitir, conspiraram para que o João Goulart, não assumisse como presidente, que era constitucional. Ele era o vice, né? Então o que aconteceu? O Brizola começou a apoiar o João Goulart, o Brizola era o governador do Rio Grande do Sul, né? Ele começou a mandar cartas para todos os sindicatos de trabalhadores, solicitando o apoio, né? Para que não se permitisse o golpe, né? Então, por isso que todos os sindicatos de trabalhadores foram muito visados logo no início do golpe militar. Você lembra mais alguém que foi preso junto com ele? Olha, naquele momento eu não sei. Eu sei que na mesma época, no mesmo período, foram o seu Brás, que era o proprietário da farmácia, mais conhecido da cidade, poxa, um homem que todo mundo adorava. O Mané Pato, né? O grande Manuel do Rosário, Mané Pato, compositor, que era dos sindicatos arrumadores. Isso, todos os sindicatos foram visados. Exatamente por quê? Porque estavam sendo solicitados pelo Brizola, governador do Rio Grande do Sul, para participar daquele movimento em favor da posse, do Estado de Direito do Jango como presidente, né, naquele momento, presidente da República. E nessa época, parece que já tinha também, fundado pelo Goberido Couto e Silva, que foi um dos cabeças do golpe militar, IPES, Instituto de Pesquisa Social. Estudos Sociais. Então, ele já tinha, só para o telespectador entender, ele já tinha mapeado toda a questão, como estava a questão dos sindicatos e das forças políticas aqui no Brasil, dos partidos políticos no Brasil. Então, para ele, que já tinha mapeado isso tudo, e depois foi o grande cabeça, né, inclusive da abertura política também, foi quem realmente foi a eminência parda da ditadura militar. Não houve luta, foi uma coisa imposta, né, apenas por um grupo, né, apoiados pela elite da época, elite empresarial, né, a classe média alta de São Paulo, e mais os organismos internacionais que estavam instigando, apoiando inclusive financeiramente, né, todo esse golpe. Foi tão doloroso, foi tão humilhante, papai se sentiu humilhado, um homem como ele, simples, né? Ser preso na cabeça dele foi uma coisa bárbara, foi uma humilhação, foi uma agressão moral e física tão grande, né? Ele tinha vergonha de uma coisa que ele nunca fez.